ouvindo Bom Dia Clube. Agora no Bom Dia Clube, entrevista. Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 32 minutos. Essa manhã, senhor Moacir, não está passando, ela está avoando, como diz o povo, né? Passando muito rápido e a gente está recebendo aqui. Eu estou até emocionada. Eu vou até, né? Vou usar todo o meu português hoje, porque a gente está recebendo aqui o Antônio Roberto de Paula, que é diretor de inovação e integração da De Paula Contadores e também apresentador do FirmaCast, lá do ladinho da Elisângela. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui e vamos ver o que a gente consegue acrescentar aí aos seus ouvintes da Rádio Clube. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso, o prazer e uma grande alegria recebê-los aqui nos estúdios da Rádio Clube e também estamos recebendo o Vanderlei Fonseca, que é gerente do setor de condomínio. Bom dia, Vanderlei, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado e vamos tentar agregar alguma coisa ao programa, né? E solucionar alguma coisinha que às vezes os ouvintes tenham alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. O papo de hoje é gostoso. O papo de hoje também tem fofoca no meio. Como assim, Cláudio? Você está falando do Antônio Roberto de Paula e também do Vanderlei Fonseca. Vamos falar de fofoca. Olha só, a gente vai falar, sabe de quê? Eles têm um serviço maravilhoso na De Paula Contadores, que não foi agora que aconteceu esse segmento. Faz muito tempo que tem esse segmento chamado Ei Vizinho. E o Antônio vai contar um pouquinho pra gente como nasceu esse segmento dentro da De Paula Contadores e por que eu falei de fofoca. A gente vai contando para você no decorrer aqui dessa entrevista. Antônio, conta pra gente como nasceu esse segmento dentro da De Paula Contadores. Então, Cláudio, como você bem falou, a De Paula, né, hoje, esse ano completou seus 53 anos aí, né? E há quase 30 anos, né? Devido a demandas dos próprios clientes, né, que moravam em condomínios, em prédios. Naquela época, Foz também nem tinha tanto condomínio ainda horizontal, mas enfim, já existiam alguns, que vinham com essa demanda de, poxa, por que vocês não fazem as contas do nosso condomínio, não preparam essa documentação mensal aí? E naquela época ainda era muito incipiente essa questão de administradoras de condomínios, né? Sim. Mas decidimos encarar o desafio na época, então, e a De Paula passou então a atender condomínios. Criamos então um departamento, né, um departamento específico para isso, mas aproveitamos já o nosso próprio hall de serviços, que é totalmente ligado à contabilidade, e implementamos essa gestão de condomínios com a contabilidade inserida nesse processo, né? Embora a contabilidade hoje em condomínios não é algo obrigatório, ela é sempre exigida em muitos dos casos. Exato. Né? Além de ser, claro, uma garantia à segurança que o síndico precisa, né? Porque as contas são feitas com base em princípios contábeis, né? Exato. A apuração das contas são feitas com base em princípios contábeis, né? É balancete mensal, todo condomínio tem o seu balancete mensal. Olha. Então, isso garante, né, a segurança e a tranquilidade, consequentemente, para o síndico, né? A transparência, né? Até mesmo para quem está lá pagando, quer saber como está sendo gerido esse dinheiro, o que está sendo pago, o que ele está pagando também, né? Isso mesmo. Uma das questões que a gente sempre prima, né? Porque por segurança tanto do condomínio quanto da De Paula, é uma questão assim básica, mas é que faz toda a diferença. Por exemplo, pagamentos somente via sistema bancário. Não existe a necessidade de você hoje ter dinheiro, moeda, concorda? Né? Num condomínio. Sim, né? Não tem o porquê. Vai né? ser dor de cabeça para o síndico. Imagina o síndico ter que ter um caixa na sua casa lá. Exato. Com o dinheiro do condomínio. Então, uma das, vamos dizer assim, entre aspas, exigências que a De Paula faz é que toda a movimentação financeira seja bancária. Claro, através de Pix, de cartão, de débito, enfim. Mas que não exista o dinheiro físico. Não existe dinheiro físico, né? É muito mais fácil, né? Não é necessário, né? Porque às vezes você paga alguma coisa, né? E depois você esquece, né, Vanderlei? Tipo assim, paguei não sei o que, pagou com dinheiro, daí o fulano não entregou o recibo, não entregou a nota. E daí, meu filho? Como é que faz? E nem só isso também, né? Só imagina a situação do síndico ter dinheiro em caixa e aconteceu um assalto na casa dele, ou ele ir fazer alguma compra e sendo assaltado. O
quem que vai devolver esse dinheiro para o condomínio? Porque ele está com o dinheiro de todos os condôminos. Exatamente. Né? Então é um risco que ele corre e não tem mais necessidade. Hoje em dia o mundo está tecnologicamente preparado, como o Antônio falou, é Pix, é transferência. Sim. Então não existe Até mais. o povo que vende coisa no semáforo, Antônio, você compra Tem por uma Pix. maquininha Pix, né? É isso aí, não tem- Exato, não tem mais desculpa, né? E daí, utilizando o sistema bancário, Sim. com a contabilidade em conjunto, né? A transparência, como você já mencionou aqui, fica muito mais fácil de ser entregue ao condômino, né? Então, o departamento, como eu falei, já nasceu há mais de 30 anos lá, né? Hoje ele tem essa roupagem que a gente chama de Ei Vizinho, né? Até o nome é bem sugestivo, Bem né? sugestivo. Ei, vizinho. Foi estudado e numa brincadeira surgiu esse nome que, olha, opa, peraí, essa brincadeira aí tá legal, gostei. Ficou boa. E ficou esse nome e a gente sempre, acho que a Cláudia e o Mo que sabe, a De Paula sempre foi ligada nas questões tecnológicas, né? Muito. De desenvolver muitas das suas coisas que a gente tem lá dentro. E não foi diferente com o Evizinho, né? A gente contratou um parceiro, de desenvolvimento, mas todo o know-how, todo o conhecimento necessário para a implementação dessa ferramenta foi de dentro da De Paula, né? Foi o Vanderlei, foi lá quem mexe com os processos contábeis também. E hoje a gente chegou nessa plataforma que se chama Evizinho, né? Que tem lá, basicamente são 4 aspectos dentro, quatro setores dentro dessa plataforma, né? Onde o porteiro tem lá o seu acesso com as suas funcionalidades, aonde o morador tem lá as suas funcionalidades separado, aonde o síndico tem as suas funcionalidades separado, e ainda a gente tem uma coisa que as imobiliárias gostam, né, Vanderlei? A gente tem o usuário das imobiliárias, porque muitas das vezes o empresário, o condômino, possui mais de um imóvel e numa mesma imobiliária. E uma das dificuldades, por exemplo, que as imobiliárias encontram hoje é isso. O condomínio do seu João é tal sistema. O condomínio da Dona Maria, do seu João, em outro condomínio, é tal sistema. O condomínio do... Enfim, eu imagino que deva existir lá um banco de dados de acesso dentro das imobiliárias para elas poderem gerenciar essa coleta de boleto, essa coleta de informações para repassar para os seus clientes, né? Então a gente tem uma área específica que as imobiliárias gostam, pelo menos a gente tem esse feedback, né? Onde elas podem ter esse acesso. E além disso, a gente tem aqui a figura, já vou aproveitar para entrar no assunto, daí claro que a Cláudia vai discorrer sobre ele. A gente tentou, Cláudia, implementar como estava no mercado disposto a figura do síndico profissional lá atrás. Só que a gente tem essa experiência, hoje a gente é síndico profissional de alguns condomínios, mas a gente tem percebido que a gestão, que a gente chama de gestão compartilhada hoje dentro do escritório, é muito mais efetiva. Por quê? Já te explico também. Nada melhor que ter uma pessoa dentro do condomínio 24 horas, ou seja, um morador. Que saiba o que está acontecendo. Correto. Né? Embora a gente tenha cronograma, agendamento de visitas, todos já com cronograma mensal de visitas, né? Com o que a gente tem que verificar, desde caixa d'água, enfim, todos os aspectos dessa visita, tudo dentro de um processo, nunca vai ser submetido à pessoa, o morador, a presença, o olho do morador, né? Sim, quem está lá vivendo o dia a dia do condomínio. Isso. Só que daí, com essa gestão compartilhada, ele deixa de ter todas as dores de cabeça que o síndico interno, que o síndico normal tem. Pois todo o processamento, tanto de recebimento, de pagamento, se ele quiser, de contratação de serviços, é com a De Paula. Ele vai receber os relatórios para assim, repassar através desse mesmo portal para os seus moradores. Então ele vai ter todo o trabalho da retaguarda, o trabalho chato do banco, de fazer conta, enfim, com essa gestão compartilhada da De Paula. Então, assim, a gente entende que resolveu, talvez, um dos maiores problemas hoje
porque as pessoas fogem de ser síndico, né? É isso que eu ia dizer. Para ser síndico hoje é complicado, né? Porque além de toda essa parte de ser um político, porque é isso que você tem que ser dentro de ser um síndico, né? Porque você vai... Daqui a pouco o Vanderlei vai contar algumas histórias de como funciona ser síndico na prática, mas você também tem toda essa parte burocrática das entradas, da saída, de contratação. Então isso facilita muito a vida, né, Antônio, das pessoas que então é um síndico profissional. É assim que se chama? Mesmo. A gente tem chamado síndico com a gestão compartilhada da Paula, né? Compartilhada. A figura do síndico existe, né? É do condomínio, né? Sim. Mas ele tem todo o apoio em todas as tarefas burocráticas que ele teria que fazer. Quem faz é a De Paula, né? Então ele é a figura que você acabou de mencionar, uma figura muito mais política dentro do condomínio, ou seja, ele é o olho dentro do condomínio, mas todas as questões burocráticas, todas as questões que demandam perda de tempo, né? Por exemplo, contratar fornecedor, fazer orçamento, enfim, Sim. é tudo com a De Paula. A De Paula assume toda essa questão. Esses e ele contratos, pode ser... tipo, por exemplo, desses condomínios horizontal que são com casas, né? Esses condomínios, por exemplo, tem que ter jardineiro, tem que ter pessoal lá da recepção, tem todo esse trabalho, Isso né? mesmo. Às vezes, temos uma reforma para fazer em tal ambiente, né? Fazemos 3 orçamentos, contratamos 3 empresas, o síndico aprova e a obra é iniciada. Sim. E ele faz o acompanhamento da obra no local, porém nós fazemos todo o acompanhamento da obra no financeiro, nos pagamentos, enfim, a gente faz toda a parte burocrática e ele não se incomoda, consequentemente, com essa questão. Porque senão vai de dizer, papéis tem um aí. morador, né, Vanderlei, que vai dizer, mas claro, contratou aquela empresa, é mais caro porque tem um amigo que está Isso, trabalhando isso lá. mesmo. Então a De Paula vem e sana esse problema. Isso Não mesmo. tem isso, porque vocês é que fazem a contratação. Mas aí o cuidado de como a obra está acontecendo é os olhos É do o olho síndico. do dono, né? É o olho do dono. O olho do dono. A gente estava falando aqui em relação a síndico, a essas atribuições, né, que é morar hoje em um condomínio. Eu acredito que essa forma que vocês têm, essa plataforma que dá acesso para o dono, para o inquilino, porque tem gente que vai lá, aluga, está morando lá e não está entendendo patavinas. Então tem lá dentro do sistema um circuito que é para ele também entender como funciona. Isso né? mesmo, rateio, despesas, né? As comunicações entre moradores e síndicos, né? Sim. Tá tudo lá à disposição. Os documentos, né? Os documentos formais que, porventura, ele vai precisar, tá sempre à mão lá no portal, para ele não ter que estar demandando o contato com o síndico toda hora, né? E lá dentro tem uma aba tipo reclamações? Claro, a gente tem lá o livro de ocorrências, né? O livro de ocorrências está lá Olha. dentro, então tudo é formal. registrado. Isso, registrado. Porque também a gente estava aqui comentando, né, Cláudio, nos bastidores, quando você decide morar, por exemplo, num prédio, né, num condomínio vertical, muitas das pessoas talvez não conseguem entender que você vai estar vivendo ali, convivendo com pessoas totalmente diferentes, muito próximas, né? Tanto sobre a sua cabeça, às vezes sobre as duas laterais, né? Sobre o chão também. Sobre os seus pés. Isso. Meu Deus. Então, as pessoas que decidem, né? Que encampam essa ideia de morar num prédio como esse, acho que um dos pontos que ela precisa ter em mente é empatia, né? Empatia. A gente via falando aqui, porque você tá dentro da sua casa, tá dentro da sua propriedade, é seu por direito, né? Enfim, mas você está sempre muito próximo dos outros e você vive num condomínio. O que é um condomínio? É um conjunto também de regras, de normas, né? Sim, verdade. E como o Vanderlei também mencionou aqui anteriormente, principalmente essas construções antigas, ou até mesmo as novas, que não tenham os cuidados, por exemplo, com a acústica, tanto no piso, quanto no teto, quanto nas paredes laterais, isso certamente é o campeão número 1 aí de reclamações entre condomínios e síndicos, né? Porque as pessoas não têm, como eu falei já, a empatia, né? De pensar, poxa, de repente, será que esse morador faz isso sempre? Ou ele está fazendo uma vez só? E como a gente também comentava aqui, esses grupos de WhatsApp de condomínio, às vezes você dá muita risada, porque tem ali pessoas que, né, não conseguem se colocar nesse lugar, como tem outras que são sempre também os mediadores, né? Todo mundo tem aquele cara que é mediador. Tem um treteiro, mas tem um mediador, não, tem, né? sempre tem o cara que, né, que é mais nervoso, como tem o mediador e como tem aquele que
coloca a lenha, né? Só coloca a lenha. Aquele que vai lá, pega, vou apagar fogo, pega um balde de gasolina e joga em cima. E ainda depois some, desaparece. Isso aí. Né? Então, mas isso faz parte de quem decide encarar uma vida assim, né? Morar desse jeito. Então as pessoas precisam entender que isso faz parte. Quando você vai morar em um condomínio, quando você vai morar em um prédio, você tem que saber que você está sujeito a isso. E o Vanderlei, que ele é o gerente desse setor de condomínios, eu queria que você contasse um pouco do dia a dia, como é que funciona esse departamento e como é. Porque assim, o querido Antônio contou para a gente como funciona o sistema, como trata o síndico, como a De Paula cuida de todas as contas, como faz a contratação. Isso é tudo, né, maravilhoso. Agora eu queria que você contasse um pouco do dia a dia de trabalhar com esse sistema, como é a vida do síndico, como vocês lá da De Paula encaram esse restante, porque eu acredito que tem que ser meio psicólogo também, né? A gente tem que, como eu estava te dizendo antes, quase ter um divã dentro do setor, porque você encontra situações das mais variadas ocorrências, né? E como o Antônio falou muito bem antes, a tal da empatia, que hoje todo mundo, acho que falta bastante, né, desde trânsito, mercado e tudo mais, em condomínio ela acaba se agravando, né? Se agravou ainda mais agora com a pandemia, onde muita gente teve que ficar home office, trabalhando em casa. Sim. Então a pessoa não sabe no que o seu vizinho trabalha, qual horário que é o de trabalho dele. Então ficou faltando bastante. Mas lá no setor, agora puxando um pouquinho para lá a parte contábil, a gente procura dividir certinho as contas conforme o que está acontecendo no condomínio. Separar o que é uma despesa de um proprietário, o que é despesa de um inquilino. A gente procura ajudar os condomínios no seguinte sentido: diminuir despesa. Né? Reduzir as despesas. A gente analisa desde tarifa bancária, para você ter uma ideia. A gente compara consumo de gás de todos os condomínios. Teu gás está subindo muito, seu síndico. Então entra em contato lá com a tua distribuidora, vê o que você consegue negociar. Então essa parte a De Paula faz. E é bem interessante essa fala sua, Vanderlei, em relação, por exemplo, assim, o que é do dono do apartamento e do que é do inquilino, né? O que realmente é ele que tem que pagar, as despesas que são dele a pagar e que as despesas que tem aí para o dono do apartamento ou dono da casa. E é importante que a audiência entenda isso, as pessoas que estão nos ouvindo, porque às vezes você só aluga e daí você também não sabe, estão me cobrando e vai pagando. Aí chega uma hora que você olha lá para o boleto e diz assim, mas eu estou pagando tudo isso, será que isso é realmente certo? E isso é muito importante, porque vocês estavam contando em off aqui pra gente, que dentro lá do corpo do boleto é tudo realmente colocado bonitinho, né? Exatamente. Então não adianta vir no boleto um monte de despesa lançada se você não sabe o que você está pagando. Sim. Né? Então, se vier discriminado direito, tanto no boleto, o que é um fundo de reserva, uma chamada de capital, o condomínio vai fazer uma reforma, estipulou-se lá R$100 mil, os números mudam, né? Dia a dia, mês a mês. Sim. Como que eu vou saber se o valor que eu fiz a chamada de capital, eu consegui pagar todas as minhas despesas? Se faltou, se sobrou, né? Então a contabilidade te ajuda nisso, vai ajudar o síndico nisso. Então, por isso da importância dessa transparência que você citou. É importante que esse sistema traz para todo mundo o lado bom, né? Que traz para o dono, para o locatário, para também as imobiliárias, né? Traz todo esse sistema que é importante, que todos eles têm que se conversar entre eles, né? E traz essa transparência e também traz, eu acho que um pouco de civilidade, né? Vamos falar assim, porque como a gente estava comentando aqui, não é fácil você morar em lugares, porque, por exemplo, assim, vou trazer um exemplo aqui. Eu chego do trabalho, né, correndo, vou só passar em casa pegar alguma coisa e vou voltar porque eu tenho que sair para a faculdade. E eu entro com meu sapato alto, né? Toque, 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 vou lá dentro do quarto, volto, passo na cozinha, passo na sala. Quem está lá embaixo? Como é que essa pessoa recebe isso, né? Como é que entende tudo isso? Como é que fica? Uma vez, duas vezes, todo santo dia, isso vai me incomodar? Tudo bem, ela já chega, já sai. Como é que funciona tudo isso? Como é que é administrar tudo isso também? Conta pra gente. Agora, já imagina esse toque, toque, toque na madrugada, né? Então, você sai, lógico, você vai se divertir,
né? E se Sim. o isolamento acústico do prédio não for ou coloca um piso laminado de madeira, Aquele piso laminado que é uma é o maravilha. terror das currutelas, como diz a minha mãe. Exatamente. Que Barulhento. acaba fazendo barulho lá dentro, parece que está do teu lado a pessoa andando, né? Então isso tem que ter um bom senso de quem está usando um calçado de salto, alguma coisa, né? Para saber que está fazendo barulho, está incomodando o meu vizinho do lado, né? E sem falar em outras situações também, desde furar uma parede, ir no banheiro, a descarga alta, como eu te falei ali, que um síndico veio reclamar pra gente que o morador de baixo reclamava que o apartamento de cima usando muito descarga, ou fazendo um xixi, então dentro da água do pocinho, né? O pocinho lá quando faz, né, os meninos normalmente faz aquele barulho, né? E aí a pessoa embaixo, e como é que administra tudo isso? Então, Cláudio, veja bem, aí que é a importância de você ter, né, um braço, né, claro, puxando sardinha para De Paula e para o vizinho, porque imagina essas questões a gente está falando que não tem nada a ver com questão financeira, administrativa. Financeira, nada. Imagina se você tiver problema com essas questões também. E eu pago tanto de condomínio para isso? Não, porque eu tô pagando. Não é assim que as pessoas costumam dizer? Isso mesmo. Então, se você tem esses problemas, e além desses problemas, que são problemas de convivência, de educação, de empatia, né? De entender que convivência é assim mesmo. Respeito. Se você tiver essas questões e ainda problema com desconfiança, problema com conta mal feita, enfim, certamente vai agravar e essas conversas vão ser outras e nunca vai ter fim esses grupos aí de WhatsApp que estão em todos os condomínios. Então, assim, aí que a De Paula entra, aí que o E-Vizinho entra, que o Vanderlei com a sua equipe entra para ter sempre a maior transparência, clareza, né, nesses números, né, para ter informação a qualquer tempo, para quem for lá buscá-la, claro que desde de direito de buscar essa informação, né? A gente também cuida muito isso, né? De para quem nós estamos passando a informação, né? Isso é sempre tratado com muito zelo na De Paula. Mas então, imagina sem isso. Pois é, e qual é o papel real do síndico? Porque assim, às vezes a pessoa tá lá, né, tudo liga pro síndico. Ah, fulano furou a parede, fulano tá puxando a descarga demais. Ó, o elevador travou, o cara tá preso lá dentro, vai lá salvar. Aonde que entra o papel do síndico? Até onde que ele vai, Antônio? Você deu um belo exemplo aí, né? Então, o síndico, claro, ele deve ser comunicado de toda e qualquer intercorrência que ocorra no condomínio, né? Sim. No condomínio, né? E, por exemplo, essa do elevador, né? Então, existem procedimentos, né, que o síndico é proibido de ir lá e tentar salvar, por exemplo, alguém que está no condomínio lá no elevador preso, né? Sim. Existe uma empresa que é responsável pelo elevador, né? Isso tecnicamente falando, né? Então, quem deve ser acionado? A empresa, né? Ela tem o seu horário de atendimento, certamente ela tem um horário de emergência, enfim. Mas não o síndico. O síndico não pode se vestir a capa do super-homem e tomar essa atitude, né? A mesma coisa diante de um incêndio, né? O síndico não vai pegar lá o extintor e vai, claro, se tiver dentro das possibilidades de segurança dele, ele, como qualquer outra pessoa dentro do condomínio, deve estar habilitado para fazer isso. Mas não é ele quem vai tomar finalizar essa ação. Ele tem que acionar o responsável, ou seja, o corpo de bombeiros, né? Então, por aí vai. Mas as pessoas têm uma facilidade enorme de confundir, né? Então, o síndico, às vezes, também, como o Vanderlei citou aqui, além do divã que ele tem lá, que ele tem que ter lá, porque realmente o síndico, ele deságua costuma, tudo nele, né? Isso, ele costuma ser sobrecarregado de todo e qualquer assunto, né? Sim. Mas quem está apto, quem se propõe a encarar essa jornada, também tem essa consciência e certamente por isso tem buscado profissionais, tem buscado empresas como a gente para ter essa mão amiga, para ter esse suporte. Exatamente, é aí que entra a De Paula, né? Toda essa administração, né, Antônio? Porque você imagina tudo isso, porque não venha me dizer, eu moro num lugar e ninguém reclama de nada. Não. Sempre tem um vizinho que toma a vaga do outro, o vizinho que tem um cachorrinho que vai lá na porta do outro e faz caca lá, tem o vizinho que bate, tem a vizinha que entra de salto alto, tem o vizinho que puxa descarga, tem vizinho que vai cozinhar 3 horas da manhã batendo panela. Fala em cozinha, cheiros, né? Cheiros também, geralmente então, em prédios, também é algo que
que incomoda, né? Mas imagina como é que você vai controlar o Exato. cheiro da cozinha, o cheiro Aí, do alho do vizinho. O enfim. síndico já tem tudo isso que tem que ajudar e tem que fazer acontecer. E aí tem toda essa parte financeira, que daí a pessoa já entra dizendo assim, não, mas eu pago o meu condomínio, eu tô com o meu condomínio em dia. Daí também tem aquele negócio das visitas, né, do pessoal que chega, da autorização para entrar, e tem tudo isso. E a De Paula Contadores está ali, caminhando lado a lado junto Isso. com eles. E quando é feito, por exemplo, construir o prédio ali, o pessoal chega, ó, quero que vocês venham administrar pra gente aqui a De Paula Contadores. O que é exatamente que vocês fazem? Qual é a função da De Paula dentro do Vizinho? Eu vou falar aqui um pouco, o Vanderlei vai me complementar, porque Tá. a De Paula entra muito antes da existência. Né? A De Paula ajuda desde a constituição do próprio condomínio. Né? Tá. Desde a questão documental, do nascimento, vamos dizer assim, do condomínio. A De Sim. Paula auxilia esse processo, né, Vanderlei? Isso, então a gente faz toda a parte de legalização, né, as convenções dos condomínios, as atas de assembleia, eleição de síndico, então a gente dá esse suporte para o síndico, né? Sim. E como foi dito aqui, o ideal seria o síndico ser um morador do prédio, né? Ele está passando todo dia, ele consegue ter essa visualização dos problemas de manutenções possíveis no prédio. Exemplo agora, nós passamos por essa noite deu uma noite temporal, deu chuvas, então Sim. tem que ter uma visita já no dia seguinte ou no mesmo dia para ver se houve algum dano, né? Sim. Então essa seria a função do síndico, além de tentar fazer esse meio de campo entre um condômino e outro, né, para Sim. tentar resolver as situações. A De Paula ficaria na parte burocrática. Por exemplo, o síndico não é especialista para entender de legalização, legislação que muda Sim. constantemente. Essa nota eu tenho uma retenção para o condomínio pagar ou não. Daí Sim. esse fica a cargo da De Paula. E sem falar ainda os condomínios que tem os porteiros, que daí entra toda a parte de RH, de Trabalhista, horário, né? trabalhista, Sim. de folgas, né? De as pessoas quando vão pedir para sair ou para contratar, tem toda essa parte que daí o síndico ele não consegue atender toda essa demanda, né? Não, porque os porteiros, como você disse, eles têm que ter as folgas deles conforme a legislação. Então, eu não posso dar nem a mais e nem a menos. Né? Isso é um problema trabalhista. Então, é alguém que tem uma capacidade técnica para isso, e isso a De Paula tem, né, que oferece ao condomínio. Aproveitando esse gancho do Vanderlei aí, inclusive, a De Paula ajuda a fazer essa conta, né? Porque quando você fala desse custo trabalhista de um condomínio, né? Alguns casos compensa a terceirização, A terceirização. como outros casos não. Né? Sim. Como outros casos, a tecnologia em alguns pontos pode ajudar, né? Então a De Paula sempre ajudou o síndico, né? Nessa questão, dessa decisão. Até mesmo porque a De Paula, ela falou em inovação, falou em tecnologia, vocês mandam dentro. Vocês, não é à toa que vocês estão há 53 anos, né? A gente tenta, né? Porque é uma tentativa diária, né? A gente tem que estar É uma luta diária, uma luta diária, antenado ao que está acontecendo no mercado. E como eu falei já, a tecnologia que tem hoje disponível para condomínios é enorme, né? Então tem hoje, se você quiser deixar o seu condomínio inteiro autômato, você deixa, né? Então, sem nenhuma pessoa, sem uma intervenção. Minto. As pessoas, inclusive, estão online, porém te atendem, né, na portaria. Sim. Lá, a pessoa, tem alguns condomínios que a gente atende, que você aperta o interfone lá e você fala com uma pessoa, e ela está em São Paulo, ela nem está aqui, né? A portaria virtual, né? Olha então, isso está disponível, não só esse exemplo, mas desde controle de acesso digitalizado, faça uma festa com QR Code, enfim, várias possibilidades de trazer a tecnologia aliada sempre para trazer agilidade com segurança, né? Mas é claro que as pessoas nunca vão ser substituídas, vão deixar de ser necessárias. Sim. Por isso que eu falei inicialmente, a De Paula ajuda nessa decisão do síndico, né? A gente, como tem a expertise e tem vários, a gente tem hoje mais de 40 condomínios que a gente atende na De Paula, isso serve de base dessas informações, para essas estatísticas, né? Sim. Então a gente entende que determinado tamanho de condomínio, determinadas funções que o condomínio deixa à disposição para o morador, exigem mais ou menos pessoas. Então, e essas pessoas têm custo tal, e o custo de terceirizar é tal, porém o risco de ter dentro do condomínio é um, e o risco de ter terceirizado é outro. Então, todas essas questões, a gente estaria auxiliando o síndico nessa decisão.
Perfeito, até mesmo porque tem o conhecimento, tem o entendimento e traz para o síndico, né, que não é do meio, porque é um morador e foi eleito lá pelo povo para comandar o negócio. E a De Paula Contadores traz isso. Isso facilita muito a vida do síndico, porque quando ele chegar lá para os moradores, ele vai colocar, olha, estou vindo de uma empresa conceituada, consolidada, e ela trouxe para a gente essa e mais essa. Aí fica fácil, porque quando você tira um pouco o peso das suas costas e divide, você tem uma rede de apoio, fica muito mais fácil para trabalhar, né, Vanderlei? Isso, e o Wavezinho, ele dá todo esse suporte. Ontem ainda eu estava olhando a quantidade de usuários que tem dentro do sistema. Nós temos mais de 5 mil usuários. Mais de 5 mil usuários. 5 mil usuários, que seriam proprietários, locatários e essa parte de imobiliário e tudo mais. Então só imagina isso se eu não tivesse um sistema que me desse um suporte. E o Wavezinho, ele seria enlouquecedor. Seria enlouquecedor. Telefone, só imagina eu receber e-mail de um percentual desses 5 mil. Né? Então ele veio para facilitar. E é um sistema que foi desenvolvido conforme a necessidade dos condomínios aqui de Foz. Né? Então, com a experiência que a gente tem, eu estou há 19 anos no setor de condomínio da De Paula. 19 anos? 19 anos. Já atingiu a maioridade? Já posso dirigir. Né? Então, aí, como o seu Derceu sempre foi uma pessoa, vamos dizer assim, além do seu tempo, uma pessoa visionária, sim, sempre pesquisou muito a questão de tecnologia. E o sistema foi desenvolvido ali por nós, né? Então, conforme a necessidade dos condomínios, a gente vai implantando. Isso aqui não ficou legal, a gente muda, tira. Sim. Vamos implantar mais esse sistema aqui. E é onde é que facilita a administrar com esse número de usuários. Porque eu acho que uma das grandes confusões dentro de condomínios, né, quando se faz reuniões que traz o síndico, são esses desdobramentos financeiros, né, por atitudes, às vezes, que o síndico tomou, de dar um desdobramento aí de uma ação trabalhista, de não fazer a retenção da nota, e daí, quando vem, tem uma cratera lá, um valor gigante e virou uma bola de neve. Então, a importância de ter um escritório de contabilidade como a De Paula Contadores fazendo tudo isso, a responsabilidade do síndico é mais mesmo essa de político, de gerir tudo isso, né? Exato, porque o síndico, ele não tem expertise, ele não tem conhecimento para isso. Hoje um síndico é uma dona de casa, amanhã é um advogado, mudou de novo é um empresário, então cada um tem uma visão diferenciada. Daí tem que ter um suporte para isso, né? Para dar toda essa segurança para ele, porque queira ou não queira, ele é responsável legalmente pelo condomínio. É ele que vai chegar no final lá e vai assinar a bronca toda, né? Exato. E ajuda também, vou dar um exemplo para você, uma reforma. Os condôminos, moradores, eles têm que estar cientes que a ideia dele não prevalece a da maioria. Sim. Não é porque resolvemos reformar o hall de entrada do condomínio que eu não gostei do espelho que ficou na parede, do sofá que está no canto ali, eu queria uma outra cor. Então é a maioria que define, não é o meu gosto que prevalece sobre os demais. Perfeito. E Antônio, conta pra gente, vocês estão falando pra gente que estão há 30 anos dentro desse ramo, atendem muitos condomínios, e para quem está nos ouvindo aí, mas o meu condomínio aí é pequeno, será que a De Paula Contadores atende? Qual é o tamanho? PMG, vamos colocar aí tamanho de roupa, PMG, como é que é os tamanhos de condomínios que vocês costumam atender ou estão abertos a atender? O nosso slogan, inclusive, que o Moa gosta bastante aqui, né? Grandes clientes de todos os tamanhos. É isso. Né? A De Paula, o slogan dela principal é esse, então, isso é verdadeiro. A gente não tem limitação para atendimento de condomínio, pelo contrário, quanto menor o condomínio, a gente entende que ele precisa de mais suporte ainda, né? Então a gente tem lá a gente pode se adequar a qualquer tipo de condomínio, qualquer modelo de condomínio e estamos à disposição para receber lá qualquer síndico que queira tirar suas dúvidas, né, para orçamento. A gente faz, não sei se você comentou aqui, mas a gente faz o acompanhamento nas assembleias, né? Então a gente vai nas assembleias, né, para tirar assim dúvidas. Claro, as assembleias que tem aquele tema ligado à questão geralmente financeira, a questão da prestação de contas, a De Paula se faz presente, o Wavezinho se faz presente na figura lá dos meninos lá, e para estar sempre com a resposta pronta, né, ali naquele momento, né.
Então estamos à disposição, né, Vanderlei? E complementando aí, hoje nós atendemos lá condomínios com 8 apartamentos e atendemos condomínios com mais de 450 unidades. Olha só, então realmente é PMG. É para todos os tamanhos. Para todos os tamanhos. Que bom, olha meninos, foi um grande prazer receber vocês, já são 11h06, a gente costuma encerrar o nosso Bom Dia Clube aqui às 11 horas da manhã, mas é um papo gostoso, é super interessante e informativo, né? E faz a diferença, porque às vezes a pessoa está aí morando, não está contente com o que está acontecendo no condomínio dela, está preocupada, né? Às vezes comprou um apartamento, está alocado aquele apartamento, fica preocupado com o que está acontecendo dentro do condomínio, e é uma sugestão aí para fazer o Ei Vizinho junto com a De Paula Contadores. Para você que está aí nos acompanhando, é muito importante isso, porque é a saúde financeira aí do seu bem, né? Quando a gente pensa dessa forma, eu acho que fica muito mais fácil, né, Antônio, para gerir e para administrar. E eu queria que você encerrasse a nossa entrevista, você e o Vanderlei, falando da importância de ter um braço aí dentro da De Paula Contadores com o Ei Vizinho. É isso mesmo, a gente está... a De Paula nasceu com esse intuito, né? O Ei Vizinho nasceu com esse intuito, né? Para ser a mão amiga, né? Ser o ombro, né? Para esse síndico, para esse condômino, né? Para ter essas questões, todas elas burocráticas, resolvidas com transparência, com segurança, né? Então a gente criou essa plataforma, criou processos internos para poder estar de tempos em tempos auditando esses processos, enfim. Com a intenção de deixar a vida do condômino, a vida do morador muito mais tranquila, né? Ele tem que chegar em casa, ele não tem que ser pesado ser síndico, pelo contrário, né? Ele pode ser síndico, ele pode gerir as questões da convivência, das melhorias para o seu condomínio e deixar as questões que não são tão legais assim para a De Paula, que a De Paula vai administrar com muito zelo, né? Com muita segurança. E vai estar com essas informações sempre à disposição através do nosso portal Ei Vizinho, 24 horas por dia. Profissionalismo é o nome da De Paula Contadores, né, Vanderlei? É isso aí, e sem falar que a própria história da De Paula, né, os 53 anos de existência, eu acho que dá bastante credibilidade, né? Então a contabilidade em si, ela já dá o suporte necessário. Já imagina você ter um condomínio que você não tem uma contabilidade. Fica bem mais complicado com a prestação de contas, para dar essa transparência e a segurança para o síndico deitar a cabeça no travesseiro dele e dormir sossegadamente. E hoje, com toda essa tecnologia, com tudo hoje que a De Paula Contadores tem, é perda de tempo e dor de cabeça em vão ficar querendo resolver tudo sozinho, né, Vanderlei? Com certeza. Então a De Paula está à disposição aí dos síndicos que queiram lá tomar um café com a gente, tirar uma dúvida, alguma coisa, né? Trocar uma ideia, do que a gente puder assessorar, a gente com certeza vai ter. Hoje nós temos mais de 110 funcionários trabalhando em todo o escritório, né? Então não é porque eu saio de férias que você vai ficar sem nenhum suporte. Então sempre vai ter alguém dando essa retaguarda. Olha que delícia. Antônio, para fechar, nós temos aí o FirmaCast no mês de abril. Dá para contar quem vai ser o próximo convidado? Agora saindo um pouco do Ei Vizinho para a gente encerrar falando aí do FirmaCast, ou você ainda não tem? Não, eu já coloquei o Antônio numa saia justa aqui, porque a gente é desse jeito, a gente pega o convidado, troca de assunto e coloca aí que o FirmaCast é apresentado nas quintas-feiras, normalmente são cada 15 dias, 2 vezes ao mês, e é apresentado pelo Antônio e também pela Elisângela, sempre trazendo assuntos super pertinentes aí de grandes empreendedores que empreenderam, que fizeram a coisa acontecer e que muitas vezes as pessoas pensam, fulano tá lá com aquele sucesso, sempre foi assim, sempre foi maravilhoso, e não é bem por aí. Então a FirmaCast, que é apresentado por Antônio e pela Elisângela, cada 15 dias, e a gente retransmite aqui na Rádio Clube FM. Isso, na próxima quinta-feira a gente vai ter aí um novo FirmaCast, né? A gente está lá em discussões sobre quem vai ser o próximo, mas eu te envio aqui, você divulga aí quem vai ser o nosso próximo FirmaCast. E claro, agradecer aqui, né, aos dois pela parceria, né, na replicação do nosso FirmaCast, que a gente tem sempre o anseio de trazer as histórias dos nossos empreendedores, né? Dos empreendedores locais, contando a sua história, desde como começou, enfim.
E tem dado cada história, viu, Cláudio? Tem dado... Eu acompanho. Eu sei disso, né? A gente Tem uma tem inveja, porque lá rola chopp. Aqui um dia eu queria tomar uma sexta-feira, eu queria tomar uma champanhezinha desse tamanho, não me deixaram. Disseram, não pode. Agradecer os nossos parceiros, né, de sempre, lá, Búfalo Branco e o Agendor na 277 ali, que nos fornece o chopp lá, que é de extrema qualidade. Bom, né? Aquele choppinho é bom, hein? Mas é isso aí, a gente está à disposição, a FirmaCast tem crescido com o apoio de vocês também, né? A gente entende que a Rádio Clube é uma parceira, né? É uma rádio que tem a nossa, que fala a mesma língua, né? Exato. Buscando sempre a inovação, sempre o profissionalismo aqui em seus programas. Obrigada, Antônio, que prazer recebê-lo aqui. Fico triste porque, assim, não foi igual lá no FirmaCast que dá para tomar um chopinho, né? Mas já são 11 horas, parece que depois dá para passar ali no bar da rádio, parece que tem uma cachaça ali que dá para tomar para tipo, antes do almoço. Já dá, né? Já dá, né? É isso aí. Então, prazer, muito obrigada também ao nosso querido Vanderlei Fonseca, que é gerente do setor de condomínio, trazendo pra gente esse assunto super pertinente, que é condomínios, que é o que tem acontecido aí, a gente vê muitos condomínios nascendo, a importância de ter essa administração e não ter essa preocupação. Meninos, muito obrigado, um ótimo dia a vocês. É isso aí, e esse foi o Papo Gostoso, então, aí com o pessoal da De Paula Contadores, trazendo, né, um pouco mais para você que queria conhecer sobre esse departamento que a De Paula Contadores tem, que é o Ei Vizinho, tá certo? Quer saber mais, tem dúvidas? Passa por lá, toma um cafezinho que a equipe tá te esperando. Senhor Moacir, vamos embora? Então tá certo, o senhor Moacir já até baixou o microfone, então só eu que vou encerrar agradecendo o seu carinho, a sua audiência, deixo um beijo no seu coração. Amanhã é sexta-feira retrô, regado de música, entretenimento, informações.